E aí, hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, explica muita coisa sobre como a gente toma decisões em grupo e que às vezes pode levar a umas consequências bem desastrosas. Vamos falar do famoso comportamento de manada e usar um dos eventos mais marcantes da história financeira recente para ilustrar essa ideia. A pergunta que fica é essa. Parece meio forte falar assim, né? Agir como um rebanho. Mas, em várias situações, a psicologia mostra que a nossa tendência de seguir o grupo é, assim, muito mais poderosa do que a gente imagina. Mas por que será que isso acontece? Vamos entender isso melhor. Para a gente começar a entender o comportamento de manada, vamos dar um passo para trás e olhar não para a ciência, mas para a simbologia. A ideia de rebanho é uma metáfora super poderosa para aquele nosso instinto de viver em grupo, sabe? O tal do instinto gregário, que está com a gente desde sempre. Ok, olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem um indivíduo de rebanho. Ele precisa do grupo para se sentir seguro, ele fica calmo quando tem gente por perto e, poxa, morre de medo de ficar sozinho. Já do outro lado, a gente tem a pessoa, no sentido mais completo da palavra. Alguém que se basta, que tem seu próprio caminho, que é independente. Essa diferença é a chave para a gente entender a força que o coletivo tem sobre nós. E essa citação aqui, ela mata a pau. Ilustra perfeitamente o ponto. Essa necessidade de pertencer, de buscar segurança no grupo, isso é uma coisa muito profunda na nossa psicologia. É esse sentimento que, na hora da incerteza, pode fazer a gente agir todo mundo junto, em uníssono, sem nem questionar direito. Beleza, agora vamos sair um pouco da simbologia para entrar no termo mais técnico, aquele usado pela ciência social e pela economia para descrever exatamente esse fenômeno. Então, o ponto crucial é o seguinte: o comportamento de manada rola principalmente em cenários de incerteza, quando a informação é meio vaga. Pensa no mercado de ações, por exemplo. Quando ninguém sabe direito o que fazer, a tendência é olhar para o lado e copiar o que a maioria está fazendo, partindo do princípio que, sei lá, eles devem saber de alguma coisa. E olha, não tem exemplo melhor para ver isso funcionando na prática do que a famosa bolha das empresas.com, que estourou lá no ano 2000. Foi um momento que marcou uma geração inteira de investidores, com certeza. O roteiro foi clássico. No finalzinho dos anos 90, era uma euforia total com as novas empresas de internet. O dinheiro jorrava, investimento massivo. Mas aí, em 2000, o pânico bateu, a bolha estourou e o que veio depois foi uma queda livre, que resultou em perdas gigantescas de dinheiro. Aí fica a pergunta, né? Como é que tantos investidores, analistas, gente experiente, como todo mundo mergulhou de cabeça numa coisa que, olhando para trás agora, parecia tão frágil? A resposta está justamente na psicologia por trás do rebanho. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Existem basicamente duas grandes forças psicológicas que empurram a gente para seguir o grupo, mesmo quando a nossa lógica individual está gritando o contrário. A primeira é a pressão social. Ninguém quer ser o diferentão, o cara que fica de fora, o marginalizado. Seguir o fluxo é um jeito de se sentir aceito, de estar seguro. A segunda é a crença na sabedoria da maioria. A gente tende a pensar, pô, se tem tanta gente fazendo isso, eles devem saber de alguma coisa que eu não sei. E essa crença fica ainda mais forte quando a gente tem pouca informação sobre o assunto. E o que é mais doido é que nem os mais experientes escapam disso, viu? Pega um gestor de fundos, por exemplo. O cara pode até saber que uma tendência é arriscada, mas aí os clientes dele começam a pressionar, a perguntar por que você não está investindo naquilo que todo mundo está ganhando dinheiro. A tentação de seguir a manada para não perder cliente acaba sendo enorme. E as consequências desse comportamento foram bem reais e bem dolorosas. A bolha da internet deixou um rastro de destruição financeira para muita gente. É só a gente olhar para alguns desses nomes: Yahoo, Netscape, AltaVista, marcas que eram gigantes na época. E a lista continua. eChoice, Webvan, foram dezenas de empresas que viram seu valor de mercado simplesmente evaporar, levando junto o dinheiro de um número incontável de investidores. Essa frase aqui é muito poderosa. Ela resume tudo. O indivíduo, sozinho, fazendo a própria análise, talvez tomasse uma decisão completamente diferente. Mas ali, no meio do grupo, no meio do pânico ou da euforia, a lógica individual muitas vezes é silenciada pela força do coletivo. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A bolha da internet foi um exemplo financeiro, claro, bem extremo, mas esse efeito não se limita só a isso. E em que outras áreas da nossa vida, sei lá, desde modas e tendências culturais até decisões políticas, será que o efeito manada não está influenciando a gente sem nem percebermos? Fica aí a questão para a gente pensar.